Olá, bem-vindas e bem-vindos ao 5º episódio do nosso Humanas Podcast. Eu sou a Joyce. Eu sou a Natália. E eu sou a Sheila. E hoje a gente vai falar sobre mulheres e racismo. Você quer saber mais sobre esse tema? Vem com a gente! Hoje no nosso programa, então, a gente vai falar sobre esse tema muito importante, né? Mulheres e racismo. E a gente está recebendo uma convidada mais do que especial, Natália, nossa colega do mestrado, do PPGD, né? E a gente queria saber quem é a Natália. Então, quem é a Natália? A Natália é uma mulher negra, advogada, leonina, com ascendente em Áries. Ai, também é difícil, né? Ascendente Áries, filha da Rosângela, neta da Hermínia, da Eloí, bisneta da Catarina e da Eugênia. Não teria como não falar dessas mulheres que vieram antes de mim, que me formaram enquanto mulher negra. Nova na cidade, eu considero, Juiz já ganhou meu coração, que ama viagens, vinhos, conversar, brincar. Mas que por trás de todas essas várias características também tem uma advogada muito assídua, principalmente na causa racial e de gênero, e com um discurso totalmente antidiscriminatório, e é o que meu cunho de vida, meu propósito de vida também. Deixa eu pegar o gancho da nova na cidade, né? Eu queria saber como é que tu se sentiu, como é que tu sentiu essa questão. A gente sabe que a gente mora numa cidade muito conservadora, né? Em vários aspectos, né? Como é que tu sentiu isso na questão racial, assim? Uma mulher negra vindo de uma cidade maior pro interior, assim, como é que foi isso pra ti? Eu digo que eu ainda tô buscando a população negra de Juiz. Já conheço algumas pessoas, mas eu busco mais, porque eu sei que a gente tem uma população, não digo expressiva, porque eu acredito que não, mas a gente tem uma população que ela pode estar acessando também determinados lugares, acessando a cultura, acessando tudo que Juiz tem de bom, porque Juiz tem coisas boas. E então, o que me causa estranheza é exatamente isso. Eu ser a única em determinados lugares que eu vou aqui em Juiz. Mas isso também já faz parte um pouco da minha história em Porto Alegre. Em determinados lugares que eu ia, eu era a única negra. Então, isso acaba sendo uma vivência já, como é que eu posso dizer, já faz parte da minha trajetória. E foi isso também uma virada de chave na minha consciência racial para dizer, opa, só eu aqui não. Que lugares são esses? Lugares, nos lugares que eu trabalhei, assim, nos lugares que eu estagiei, eu acho que eu era uma das poucas pessoas negras. Nos lugares de lazer que eu acessava, eu era uma das poucas pessoas negras, né? Eu estudei em escola particular até o meu ensino médio, depois passei em escola pública, mas a minha formação, minha graduação foi em uma universidade particular, então também tem essa questão. E aí aquilo, né, universidade particular, os amigos que tu vai, os laços que tu vai fazendo, os lugares que tu vai acessando, tu percebe que eles são majoritariamente brancos, né, os lugares mais caros, mais relativamente com um alto poder aquisitivo, tu percebe nitidamente ali que é um lugar majoritariamente branco. Então, como eu estava naqueles lugares, uma hora aquilo começou a me fazer mal, quando eu percebi, opa, minha consciência racial, né, eu costumo dizer isso tranquilamente, antes das pessoas me enxergarem como Natália ou Nath, como eu sou conhecida pela cidade, eu sou uma mulher negra. Esse é meu carro-chefe, esse é meu cartão de visita. Eu não sou a Nath, tua amiga, eu não sou a Nath, tua aluna, eu não sou a Nath, tua conhecida. Não, eu sou a Nath, uma mulher negra. Então, os atravessamentos que eu terei são os mesmos que aquela pessoa que trabalha na sua casa, aquela doméstica preta, trabalha, ela vai passar pelas mesmas questões que eu. Mas a Natália tem graduação, tem uma escolaridade, mas isso não vai me diferenciar daquela mulher preta. Até porque aquela mulher preta que trabalha na sua casa, ela é minha avó. Ela é minha mãe, ela é minha tia, ela faz parte da minha vida. Então, com muito custo, a minha geração, a gente acessou a educação. Mas graças ao trabalho da minha mãe preta, da minha avó preta que estava lá faxinando. Natália, e assim,
pensando, né? O nosso podcast, ele tem nesse primeiro bloco de episódios, a gente nomeia ele de conversa sobre mulheres, né? Então a gente está falando, dialogando, falando sobre feminismo, falando sobre gênero, né? E por que falar sobre mulheres negras? Né? Porque é importante marcar, né, essa intersecção da raça como uma condição fundamental para que a gente possa pensar, debater, né, trabalhar com a questão especialmente das mulheres, obviamente, que de um modo geral, né, mas esse traço, você se identifica como uma mulher negra. Então, por que é importante, né, a gente conversando aqui, dialogando com os nossos ouvintes, a gente marcar e falar sobre isso? Por que é importante? Porque os atravessamentos que as mulheres negras elas passam incluem mais do que gênero. Então, eu tô aqui falando de raça, eu tô aqui falando de gênero, eu tô aqui falando de orientação sexual, identidade de gênero, religião, que isso também é muito importante, tá entendendo? Então, essas coisas que atravessam, as mulheres negras são as maiores vítimas de feminicídio. As mulheres negras são as mulheres que estão chorando hoje pela morte dos seus filhos em alguma região periférica do Rio Grande do Sul, do Brasil, e fora isso, entre tantas outras mazelas que as mulheres negras infelizmente sofrem em função das afecções do racismo. Então é importante a gente falar, porque para nós é totalmente diferente. Quando a gente fala de afeto é diferente, quando a gente fala de acesso à saúde é diferente, é totalmente diferente para nós. As nossas causas, inicialmente elas não eram abarcadas pelo feminismo eurocêntrico, e dentro do movimento negro tinha uma questão também de gênero, da questão da nossa sociedade ser patriarcal. Então assim, surge o movimento feminista negro, surge, graças a Deus, Sueli Caneiro, que sou fã declarada, Lélia Gonzalez, entre Beatriz Nascimento também, entre tantas outras, que mudaram o discurso do feminismo negro do Brasil, mudaram o discurso do feminismo. Foi preciso literalmente enegrecer o feminismo para se abarcar as mulheres negras nessas pautas. Porque, como eu digo, acesso ao serviço de saúde é precário para a população negra, acesso ao mercado de trabalho é muito difícil para nós. Se a gente for buscar na história, as mulheres negras foram as primeiras mulheres a criar as poupanças. A poupança, ela nasce da mulher negra. Ela nasce a partir da mulher negra que na escravidão precisou juntar os dinheiros para comprar a forria dos seus maridos e seus filhos. E isso ninguém sabe. Acho que nesse ponto, assim, né, Sheila, nós, quando também pensamos esse diálogo, é extremamente importante, nós falamos sobre feminismo, né, no primeiro episódio, que a gente traga e ressalte isso. O quanto a perspectiva também de luta, a perspectiva do olhar de gênero, ela necessita ser entrecruzada, né, por essas perspectivas interseccionais. Então, compreender, né, que as mulheres não são um bloco hegemônico. Mulheres não são um bloco que são todas iguais, que têm todos os mesmos desejos, que têm todos os mesmos desafios. Não, as mulheres vivem em situações muito diversas, a partir de várias condições que vão se colocar. Então, quando a gente fala sobre mulheres, é mulheres no plural. Né? E essa diversidade, ela precisa ser considerada, ela precisa ser trabalhada. Então, a gente pode falar das intersecções, né, de raça, das intersecções de classe, né? A vida, dos desafios de uma mulher pobre é diferente dos desafios de uma mulher com uma situação de renda melhor, né? As intersecções de sexualidade, das questões de gênero, a idade, nós gravamos sobre envelhecimento, né? Um episódio, dialogamos sobre isso. Então, quando a gente fala sobre mulheres, né, ter claro essa perspectiva de que as mulheres não são todas iguais, as mulheres não querem todas as mesmas coisas, as mulheres não estão todas nas mesmas condições, e sempre refletir, né? Será que aquilo, quando eu falo sobre mulheres, quando eu luto ou quando eu reivindico, essa minha luta contempla, né, outras mulheres que são diferentes de mim? Porque a gente vive um feminismo branco, né? Majoritariamente branco, assim, né? As mulheres querem... Nasceu, né, pra votar, pra sair pra trabalhar, a mulher sai pra trabalhar, mas fica uma outra mulher trabalhando no lugar dela, né? Então, a gente tem essa tendência egoísta no feminismo, né? De as minhas conquistas, os meus
e não ver as outras mulheres. E as minhas redor. reivindicações, né? As minhas reivindicações. Então eu reivindico aquilo que me cabe, aquilo que diz respeito à minha realidade. Mas será que isso de fato é aquilo que, né, outras mulheres, aqui na nossa, a gente poderia interseccionar com a questão racial, né? Por exemplo, a própria questão indígena. Indígena, né? exatamente. As mulheres indígenas, acho que é algo que em dia a gente precisa pensar. Então é extremamente importante falar, refletir, né, sobre isso. E acho que tu nos trazes aqui elementos muito importantes para que a gente possa pensar sobre isso, né? Falar sobre isso e mais, agir sobre isso, né? Porque esse é um ponto também fundamental. Eu acho também. Falaste, Natália, sobre a mulher negra no relacionamento afetivo, assim, né? A gente vê, assim, essa... Bom, tem todo esse discurso, né, da questão da mulher negra como... sendo uma mulher, não sei se a gente pode usar o termo erotizada muitas vezes, né? Me corrige se eu falar alguma coisa imprópria, né? E como é que tu vê isso, assim? Como é que é essa questão, assim, da mulher negra no relacionamento, a vida amorosa da mulher negra? Sim. Eu comecei a ler um livro maravilhoso, História da Beleza Negra, da autora Giovanna Xavier, que fala a história da beleza negra, todo aquele contexto. E aí, também olhando, escutando Valesca Zanello, falando sobre a prateleira do amor, sobre aquela questão, e aí cabe uma reflexão assim. As pessoas têm o conceito de que a população negra e a mulher negra, né, vou falar especificamente sobre a mulher negra, tá ali para servir ou entreter. E aí o servir tu pode dizer sobre subserviência, servidão, uma servidão sexual. É esse conceito que as pessoas levam sobre a mulher negra. E isso entra no campo afetivo. E por isso tem a solidão da mulher negra. Se a gente for buscar em dados, quantas mulheres negras nunca tiveram um relacionamento afetivo? Quantas mulheres negras nunca passaram, eu falo um relacionamento afetivo assumido? Que a gente hoje está numa era das redes sociais, eu quero assumir meu relacionamento, eu quero verbalizar, né? Muitas mulheres nunca tiveram isso. Por quê? Porque aí entra a questão de o que representa a beleza negra, o que representa ter uma pessoa negra ao seu lado, eu também ser uma pessoa negra. É todo um discurso sobre isso. Mas o que vai para a mulher negra? É sempre assim, o padrão de beleza, ele não é acessível para a mulher negra. Então a beleza, ela é branca. Hoje nós estamos falando, e até ontem eu estava fazendo meu cabelo, que eu faço meu cabelo com uma cabeleireira negra aqui de Juí, a Anne. Beijo, Zane, que ela vai ficar feliz, Anne Dias, ótima cabeleireira. E aí a gente tava conversando sobre cabelo e a gente tem essa faixa etária, e dizendo pra ela, Anne, que maravilha, né? Que essa geração agora tá podendo sair aí com seu cabelo solto. Tem produtos de beleza específico para as mulheres negras, para as crianças. Olha que maravilha. Porque antes, eu tô falando isso de 30 anos atrás, 20 anos atrás, era trança. E nada, porque eu amo trança, todo mundo sabe que eu amo trança. Mas é aquela coisa assim, as minhas colegas, cabelo liso, né? E eu tava ali trançada, e quando eu queria soltar, não pode soltar. Comecei a ver, então a gente tinha... Hoje a Maju, pra mim, Maju Coutinho, que veio muito com isso, de cabelo dela natural, vem, coloca o cabelo dela, entre outros, Thaís Araújo, entre outras tantas que eu posso citar no território nacional, que vão com seu cabelo natural. E eu acho isso lindo, e aquilo ali que fez... Opa, se elas podem, eu sou na mídia, eu também posso. Eu no meu dia a dia, e tá tudo bem. Mas não vou dizer pra ti que eu já não ouvi piadas sobre o meu cabelo. Eu já ouvi piadas sobre, mas teu cabelo aí, né? Então, isso também nos afeta enquanto mulher, porque a sociedade, ela é muito maligna com nós, em relação ao padrão de beleza. É sempre inacessível. Então, para a mulher negra é muito mais inacessível. E se eu não sou uma pessoa que entra no padrão de beleza, eu já não posso estar na prateleira do amor, eu já não sou escolhida. E assim, olha, eu não sou escolhida mesmo, eu tô numa posição de escolher. E eu já escolhi o meu amor, então eu sou feliz. Mas é muito triste, é muito severo e triste. E eu posso dizer assim, ó, dentro das minhas relações mesmo, mulheres negras que não tiveram, ou se tiveram relacionamentos muito curtos, em relação a toda a questão que a sociedade emprega também, e é muito triste. A gente nunca tá no papel de ser amada.
a gente vê assim, porque tu é uma mulher madura, né, Natália? Tu já trabalhou todas essas questões. Mas a gente pensa nas meninas, né? Nas meninas que estão no colégio, com as colegas, né? Que tem essa questão da comparação, do padrão de beleza, Mas né? tu sabe, Sheila, que eu não penso só nessas meninas, porque eu acho que essas meninas, elas estão... Tem muita informações pra ela. Tem muita Natália, tem muita Maju Coutinho, tem muita. Mas eu penso nas mulheres da faixa etária da minha mãe, da faixa etária das minhas tias, das minhas primas mais velhas, até da minha avó, se das minhas avós estivessem vivas. É nelas que eu penso, porque elas se construíram não se sentindo, não se colocando no papel de serem mulheres amadas. E isso é muito triste. São mulheres que tiveram só um único casamento ou ficaram viúvas, separaram e nunca mais. Então tem essa lacuna no amor. E não dá pra gente dizer assim, eu não quero um amor, eu sou feliz. Ok, se você é feliz sem um amor, eu entendo, porque também era esse discurso que eu vendia. Eu também, e eu era muito feliz quando eu não tinha um amor, eu achava o máximo. Ser solteira, convicta, isso é ótimo. Mas as coisas, elas mudam. Entendeu? E eu acho que aí nesse ponto a mulher ela precisa ser amada. Então eu me preocupo sim com essa geração, mas essa geração ela tá colhendo, tem terapia, tem outros exemplos, né? A geração da minha mãe, a geração das minhas tias mais velhas, das minhas avós tivessem viva, não tem. E aí essa lacuna tem na vida delas, né? É uma construção social muito forte, né? Tu tava falando, eu tava lembrando que quando a gente era criança, tinha uma novela da Globo chamada Da Cor do Pecado, né? E ninguém problematizava isso, né? Era uma coisa assim, e foi regravada ainda, foi isso, pareceu, repassada, exatamente. Inclusive protagonizada por uma mulher negra, né? Que acho que até mais tarde se retratou a respeito. Eu acho, Thais Araújo. Acho que tem essa... Deixa eu perguntar agora, a gente falando, né, falando justamente assim, quando tu fala dessas mulheres, né, nessa faixa etária, seja mães, avós, enfim, né, também a questão da solidão, mas também a questão que quando a gente olha para elas, também olhando para a questão do mercado de trabalho, né, como esse lugar da servidão, né, ele do preconceito, né, desse lugar de servir, ele se coloca em vários espaços, mas também no mercado de trabalho. Né? Porque olhando para elas e olhando para a tua geração, o que mudou? Tu sente que teve uma mudança? Né? Porque recentemente, né, Nath, me perguntou, claro. falar assim, Sheila, a gente teve no Brasil há tantos casos, a gente está falando 2023, e a gente está descobrindo mulheres negras que vivem ainda em situação de escravidão, de serviço doméstico, mulheres com 80 anos que vivem há 50 anos em regime de escravidão. Então isso, infelizmente, ainda faz parte, né? A gente ainda, esse olhar do lugar do servir, né? Do lugar do cuidar, né? Então pensar um pouquinho, eu queria que tu refletisse aqui com a gente, como era isso e como é hoje. Ai, prof, até é complicado falar assim, porque... Vou chamar de prof, tá? Porque ela é. É complicado falar, porque eu acho que mudou. Eu acho que teve uma mudança significativa. Mas... mas ainda assim, claro, a gente saiu desse lugar. Uma grande parte saiu desse lugar, a gente sabe do porquê que saiu. Políticas afirmativas ajudaram muito nesse quesito, né? Então saiu desse lugar onde a geração da Natália pode ter acesso à educação facilmente. A geração da Rosângela, minha mãe teve, tá? Minha mãe fez magistério, logo depois pedagogia e fez uma pós-graduação. Então minha mãe tá fazendo pós-graduação, então já começou, é servidora pública, então ela já tem uma outra questão, o que propiciou que eu tivesse condições à educação e aí acessar determinados lugares, por isso que volta lá meu discurso inicial, minha fala inicial sobre isso. Mas a minha avó era doméstica, era lavadeira, não era nem faxineira que usava o termo, era lavadeira. E a minha avó criou, meu avô faleceu muito cedo, então minha avó criou meus 5 tios, né, sozinha, 5 tios, e disse, o que vocês têm em educação? Isso ninguém vai tirar de vocês. Então foi esse discurso que ela vendeu pra família, né? Que ela repassou. E foi o discurso que a minha mãe repassou. E é o que eu falo, sempre. Educação ninguém vai me tirar. Mas assim, Sheila, ninguém vai me tirar educação. Eu posso aqui mostrar meu currículo pra ti, que eu sou advogada, eu sou pós-graduada em Direito Tributário, sou pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, sou mestranda em Direitos Humanos. Então, relativamente um bom currículo. Tenho uma experiência dentro da minha área boa, de 8 anos.
mas me formei logo depois, me formei, passei no exame da ordem, então fiz tudo direitinho como manda o script. Mas se hoje eu vou fazer uma entrevista de trabalho ou vou acessar determinados lugares, não. Essa pessoa tá aí pra servir. Esse é o espaço dela e é bem limitado. Então muda, mas não muda tanto, sabe? Mudou, é significativo. Eu tenho condições de falar pra ti do meu currículo, relativamente extenso, mas e na prática? Tu ainda não se sente escolhida. Ainda não me sinto escolhida. Exatamente. Mas aí também vai muito do assim, ó, eu não me sinto escolhida e tenho essa dificuldade, mas aí nos meus momentos que eu digo, porque o racismo ele faz isso com a gente, ele é muito severo, ele é muito maligno e ele traz danos impossíveis, porque nos meus momentos, assim, se eu não sou escolhida, eu sei por quê, né? Porque eu tenho consciência racial, eu sei o motivo, porque eu sou uma mulher negra, toda essa situação, e isso pra muitas pessoas assusta. Assusta eu estar num lugar que eu não estou ali para servir ou para entreter, eu estou ali para prestar meu trabalho, eu tenho intelecto, tenho isso. Mas quando eu falo isso, ao mesmo tempo eu penso assim, não, eu não tô no lugar para ser escolhida. Eu tenho que escolher. Porque tem tanta gente que tem minhas atribuições que que escolhe facilmente, que escolhe muito. O mundo, a sociedade é muito boa para essas pessoas. Por que não pode ser para mim? Porque meus ancestrais também ajudaram na formação do Estado Nacional. O que vai me diferenciar das outras pessoas? Mais que os meus, por exemplo. Mas esse é um movimento que requer, a gente está falando de mulheres negras, né? Mas é um movimento de uma mudança profunda, né? E passa, em primeiro lugar, pelo reconhecimento de que nós somos, né? Nós falando do Brasil, de um modo geral, falando especificamente nosso contexto, mas também a região sul, enfim, nossos estados, nós somos uma sociedade ainda extremamente racista. Então, tirar, né, esse racismo de trás da cortina, né, colocar ele, assumir essa condição que perpassa as estruturas da sociedade e que distribui privilégios, né? Então, a gente, enquanto pessoa branca, a gente compactua. Mesmo se eu disser, olha, eu não me acho uma pessoa racista, mas eu usufruo dos privilégios que uma estrutura racista e que uma sociedade racista me dá. Então, em compreender isso, né, colocar isso em cena, é extremamente fundamental para que a gente possa descortinar e começar a alterar esses processos, né? Eu acho importante a gente puxar esse gancho para explicar a questão do racismo estrutural, né? Porque muitas pessoas não entendem isso de racismo estrutural, dívida histórica, né? O que é isso, assim, de a gente ter, nós como país, termos uma dívida histórica impagável, talvez, né, com o povo negro, assim, como que funciona isso? Enquanto tu falava que a tua avó era lavadeira, assim, eu lembrava de muitos antepassados de pessoas brancas que vieram pro Brasil e chegando aqui ganhavam terra, ganhavam semente, ganhavam instrumentos para trabalhar como imigrantes e construírem as cidades que hoje, né, e ainda trazendo, que hoje a gente vive, né, e ainda trazendo uma jornada do herói, né, porque meus antepassados vieram, sei lá, da Alemanha, da Itália, e trabalharam e construíram, mas não é igual aos antepassados das pessoas negras, né? Como que funciona essa questão do racismo estrutural, assim, e dessa dívida que nós temos, que nós como país temos com o povo negro? Sheila, tu foi falando assim, a dívida já começa quando se tem um apagamento da contribuição da população negra na formação do nosso Estado Nacional. Isso parte, assim, ó. E eu tô falando isso, se a gente conversasse há 5 anos atrás, eu não teria condições de dizer isso pra vocês. Por que eu não teria condições de dizer? Porque eu não estudei. Isso eu não estudei na escola. Eu não estudei, e nenhum professor disse assim, olha, aconteceu isso, não. O Brasil foi descoberto. Então, assim, é sempre essa forma de dizer, o Brasil foi descoberto e apaga-se ali a história. E aí eu fui estudar no mestrado. Por isso que eu digo assim, o mestrado também foi uma virada de chave na minha vida, enquanto mulher negra e enquanto profissional. Foi uma virada de chave para eu poder estar aqui conversando com vocês com base. Eu não vou te falar nada sem uma base teórica, é base. Se vamos falar sobre racismo estrutural, tem Silvio de Almeida, um autor maravilhoso, hoje nosso ministro. Nós temos Denis de Oliveira também, que eu descobri há pouco, porque eu também não sabia, descobri há pouco Denis de Oliveira, que fala sobre racismo estrutural. Ele nem divide em racismo institucional e individual. Ele fala que a gente tem que trabalhar o racismo estrutural
para que ele não se ramifique em individual e institucional. O que é o estrutural? A gente entender sobre os privilégios que existem e sim essas fissuras coloniais que hoje estão na sociedade, que é o racismo, que é o sexismo, que são fissuras coloniais. Perfeito. Né? Patriarcado, Racismo, racismo, colonialismo, o próprio capitalismo, são todas exatamente. estruturas que se interseccionam, né, na formação dos nossos estados modernos e que se sustentam as estruturas desiguais que nós vivemos até hoje. Então nós precisamos compreender de que modo elas se estruturam, inclusive para desestruturar mesmo. Inclusive para a gente quebrar, né, as lógicas dessas estruturas que se mantêm. E aí, falando do racismo estrutural, Sheila me lembrava, né, de questões recentes aqui do Brasil, em que vem também à tona o racismo recreativo. Né? Acho que também é extremamente importante falar, porque muitas vezes as pessoas, né, não se consideram racistas. Ah, mas eu não sou racista. Né? Ok, então não tem um ato, né? Mas eu permaneço, né, reproduzindo muitos dessas falas, posturas discriminatórias em formas recreativas. Acho que é extremamente importante também falar sobre isso, né, para quem nos ouve, para compreender essas dimensões, né? Se tu pudesse, por favor. Exatamente. Eu acho que toda pessoa negra... Eu me filiei uma frase da memorável Glória Maria, que é: nada blinda o negro com racismo. Ela falou isso numa entrevista. E isso é uma grande verdade. Então, independente de onde você estiver, no seu lugar social, quem você é, a sua importância dentro da sociedade, você não estará blindado sobre o racismo. Nós temos o exemplo do Vinícius Júnior. Inclusive, disse assim, esse assunto pra mim, eu nem toco. Por que eu não toco nessa questão do Vinícius Júnior? Porque é um desgaste para a pessoa negra. A gente tá aqui, parece que a gente, principalmente que a gente que estuda racismo, estuda sobre isso, parece que a gente tem uma obrigação de falar, sabe? Você tem que falar, você tem que se validar, você tem que se denunciar. Não é eu. Quem inventou racismo foi a branquitude. Quem tem que vir aqui falar é a branquitude. As pessoas brancas têm que vir aqui sentar e dizer, olha, isso tá errado, esse tipo de prática tá errado. Você chamar o seu coleguinha na escola de macaco, isso tá errado, isso é racismo recreativo. Sabe, as consequências são essas e essas e essas. Você não vai responder enquanto menor, mas seus pais vão responder, né? A forma como você discrimina as pessoas negras dentro do seu ambiente de trabalho, isso é racismo corporativo. Nós temos aí a Justiça do Trabalho para reconhecer e hoje em dia as empresas têm que trabalhar com compliance antidiscriminatório, que eu acho isso essencial. Perfeito. Essencial no meio corporativo. Isso evita inúmeras ações. Então, quando a gente fala em inúmeras ações, a gente vai direto ao bolso dos empregadores. Então, assim, evita números. Então, tem que se vai a compliance antidiscriminatório em relação a isso. E são isso, o racismo recreativo é o básico. Eu já digo que o racismo recreativo é dizer assim, ai, olha só que lindas essas tuas minhoquinhas na cabeça. Essa, sabe? Aquela coisa do toque. Posso pegar? Posso pegar, essa coisa do toque, sabe? Eu deixo pouquíssimas pessoas tocarem no meu cabelo. Pouquíssimas pessoas. Porque em algum momento tu vai ver eu, Natália, tocar no teu cabelo. Porque o teu cabelo pra mim é uma coisa normal. Não é um museu de arte que eu tenho que tocar algo do tipo. Ou ligar ao zoológico, porque também traz aquela animalização das pessoas negras, né? Porque isso também é um efeito do racismo. Eu vou animalizar aquele corpo para destituir a humanidade dele. Então ali eu posso ferir a indignidade, a integridade daquela pessoa, porque para mim ela é um animal. Então o racismo ele tem esse efeito, essa perversidade, e isso é doloroso. É muito doloroso. E eu digo que ser uma pessoa negra no Brasil hoje, com reflexos da escravidão, é muito doloroso. Os danos, assim, os nossos danos mentais, as fissuras que a gente tem na nossa saúde mental, as pessoas não têm dimensão. As pessoas brancas não têm dimensão do que as pessoas racializadas têm. Entendeu? E eu falo isso enquanto mulher negra, mas a gente poderia sentar aqui uma mulher indígena e ela falar sobre isso também. Então é complicado. E Natália, agora que tu fala sobre isso, né, acho que é uma pergunta fundamental. O racismo é um problema da branquitude. Então, como nós podemos, né, também lutar e enfrentar o racismo? Porque a Angela Davis já dizia, né? Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. É preciso ação.
a omissão simplesmente não basta, porque a omissão faz com que a gente continue usufruindo de uma estrutura que nos privilegia. Como a gente enfrenta e combate essa estrutura? Eu parto da premissa que o reconhecimento do privilégio é o início de uma conversa antirracista. É o início. Tem que se reconhecer, tem que reconhecer os privilégios. Como eu disse, a Natália pode ter um currículo extenso, mas eu sei que eu, né, vamos supor, eu dentro da minha branquitude aqui, eu com apenas a minha graduação, eu consigo acessar o mercado de trabalho facilmente e a Natália não consegue. Então, o reconhecimento dos privilégios, isso é a primeira coisa. Reconhecer os privilégios, reconhecer que os lugares que hoje são dados às pessoas negras são sim mazelas da escravidão. E aquele discurso que te diz assim, mas isso aí aconteceu na época dos meus avós, eu não tenho culpa, eu não sou racista, não, mas aconteceu, mas tu tá te privilegiando dos atos, né, dos teus avós. Vive isso. Tu vive isso, então é mudar esse conceito. Outra coisa que eu acho muito importante, assim, eu vejo nas redes sociais, isso é uma crítica, eu acho que eu nunca falei assim pra vocês abertamente, mas eu acho que é uma crítica que eu já fiz pra várias pessoas brancas, assim, do meu convívio, quando tem casos como esse do Vinícius Júnior, ou teve o caso do George Floyd, eu digo assim, eu vejo muitas pessoas colocando hashtag Vidas Negras Importam, é isso, sabe? Ou estão postando uma foto com um amigo negro, ou alguém, uma pessoa negra, pra dizer, olha, eu não sou racista, ou vender esse discurso. Não, gente, isso pra mim não quer dizer nada. Nada, só quer surfar nessa onda, entendeu? Quer surfar nessa onda. O que tem que fazer, sinceramente, no teu dia a dia, vai consumir trabalhadores negros, vai consumir profissionais negros. Eu posso dizer que eu acabei de falar da minha cabeleireira, mas eu posso buscar aqui um engenheiro para citar para vocês, eu posso buscar um médico para citar para vocês, né? Posso citar uma médica, posso citar, vamos ver, uma arquiteta negra, posso citar uma advogada negra, outras advogadas negras. Ler mulheres negras, consumir, porque isso sim faz a diferença. Isso faz a diferença. E eu acho assim, eu fico impressionada quando eu vejo pessoas brancas citarem autores negros. Isso, inclusive, na academia. Eu acho magnífico, assim. Olha, a pessoa sabe, tem propriedade para falar testando autores negros. Eu acho isso magnífico, porque é isso que a gente quer. Eu acho que a gente, dentro da academia, agora falando um pouco, a gente constrói tanta teoria boa, tanta pesquisa boa e não somos valorizados, porque também é um ambiente que tem um atravessamento sobre os nossos corpos. Né? O nosso saber e o nosso ser dentro da academia é complicado, é um alto custo psicológico estar na academia, porque a todo momento as adversidades que ali vão surgindo vão dizendo assim, olha, esse lugar não é pra ti, esse lugar não é pra ti. E nós já temos nossas mazelas, nossos danos que a gente traz, como eu digo, da nossa saúde mental, então aquilo vai e volta. Eu vou trazer um caso básico assim de racismo que eu sofri, pra vocês verem isso já fugindo um pouco dessa alçada, mas só pra gente trazer o reflexo disso. E olha que, como tu disse, né? Tu é uma pessoa madura, já consegue reconhecer, mas isso assim, há 5 anos atrás não conseguiria sentar pra ti fazer toda essa fala que eu tô fazendo até então. Porque eu não tinha consciência racial e eu não tinha consciência crítica de gênero, que isso eu adquiri graças a essa mulher aqui que me ajudou muito nisso também, tá? E assim, a única coisa que eu sempre tive foi consciência de classe social, né? Porque 8 anos meu pai já me disse, minha filha, tu é pobre. Então tu não vai ter dinheiro pro lanchinho, tu vai levar um lanchinho, ele me disse com 8 anos, tu é pobre, entendeu? Tu tá numa escola particular, mas é com muito custo, a gente tem bolsa, a gente tem desconto e tu é pobre. Então tu não vai comprar o mesmo lanchinho que as tuas colegas compram porque elas têm condições que tu não tem. Então, Natália, é o sanduichinho que a gente consegue pra ti. Se um dia tiver bom, é Saving Boys, vamos dizer assim, sabe? É isso. Então isso já tinha 8 anos, mas o restante foi a construção. Então eu passei por um caso de racismo recentemente, tava entrando no elevador assim, aí um senhor de idade, branco, porque homem branco se valida muito, né? Sim. Ele não precisa muito, se validou ali, né? Então ele olhou pra mim e meio que fez um comentário em relação ao cabelo. Esse cabelo assim, bagunçado, sabe? Foi uma fala racista. Naquele momento eu parei e pensei, respondo? Não respondo? Bom, tô num ambiente majoritariamente branco, se eu responder, já vou me taxar de agressiva, né? Mulher negra já leva esse carinho, sou agressiva, então, e eles esperam sempre que a gente seja
amável, né? A Lélia Gonzalez diz que é o perfil da mãe preta, amável, doce, quando ela fala o estereótipo das mulheres negras que a sociedade branca faz sobre nós. E aí eu fiquei parada assim, refletindo. Não falei nada. Foi. Entrei no elevador. Masturbei. Eu com minha consciência racial, minha consciência crítica de gênero, eu já estudando sobre racismo, tudo isso, automaticamente eu pensei, vou prender meu cabelo. No primeiro pensamento. Vou prender meu cabelo. Segurei. Não vou prender meu cabelo. Mas o primeiro subconsciente gritou: prende teu cabelo. O teu cabelo é feio. Então eu tô falando que isso aconteceu início desse ano. E aí nesse exemplo que tu falas, assim, fiquei pensando muito desses entrecruzamentos de gênero, né, gênero e raça, aqui falando especificamente, do quanto esse lugar, né, da rebeldia da vítima também é mal visto, né? Então, quando a gente tem uma opressão muito grande nesse lugar, ora, né, que eu estou sendo vítima de uma violência, de uma dupla violência, né, que tem a ver com gênero, que tem a ver com raça. Então, sim, eu preciso e eu tenho o direito de me rebelar, de lutar, de reivindicar, né? Mas como isso ainda é utilizado, né, para que a gente faça uma inversão nesse lugar. Mas também, né, olha o posicionamento, não se comportou, não fez, não. Então a gente tem nesse intercruzamento de gênero e raça muito desse lugar da inversão, né, de olhar para quem é vítima de uma violência e buscar na vítima a justificativa, a desculpa, figurando sempre o agressor como um sujeito, né, passivo, universal, desculpado, né? Então, ele está numa posição muito cômoda, porque ele é desculpado, né? O foco sai dele, e a gente acaba sofrendo tantas cargas que a primeira coisa é: eu vou prender meu cabelo. E né? sabe que isso, assim, me machucou, porque eu pensei assim, meu Deus, por que eu não falei, né? Por que eu não verbalizei? Aí já vem assim, mas eu estudo, falo sobre o racismo, eu faço um curso sobre o racismo, eu tô ali falando sobre a importância de falar sobre mulheres negras, porque quando eu resolvi trabalhar com isso, eu tô mantendo viva a memória das mulheres negras que passaram na minha vida, que são as mulheres da minha família. A minha mãe, que é meu ponto de referência profissional, pessoal, sabe? Entre outras tantas coisas. Então isso machuca, isso é doloroso. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, não, eu não posso ficar quieta também. Porque a gente precisa falar. Porque ele vai continuar naquela posição dele, se sentindo muito confortável de fazer as coisas e falar o que não deve, e eu me sentindo desconfortável de estar aqui, de existir, de ser a Natália, de ter esse cabelo, de ser quem eu sou, falar sobre o que eu quero. Eu também quero ter essa liberdade. E aí, pra finalizar, é só essa questão, Flávia Oliveira, que é uma jornalista maravilhosa, negra, e aí ela fez uma fala sobre uma coisa, e isso se valida muito com o discurso que eu tive em casa. Eu não tenho espaço para ser mediana, Sheila, professora, eu não tenho. Eu não posso ser mediana, eu não posso me dar esse luxo. Eu tenho que ser sempre 10. Então, durante a minha vida, eu sempre gabaritei prova. Eu quis sempre ser 10. Eu precisava dessa validação, eu preciso ser 10, sempre melhor, tá sempre bem vestida, porque é isso que vai te diferenciar um pouquinho, tu vai ter um mínimo de oportunidade. Caso contrário, tu vai seguir o estigma que aqueles colocam sobre você. E a sociedade branca coloca sobre você. É uma carga, né? É uma carga, então é sempre mais. Então eu sou extremamente crítica e autocrítica, eu digo, por causa disso. É sempre mais. Pra mim é sempre assim. Eu tenho que estar em excelência. E aí a gente poderia entrar em várias tantas conversas, mas a excelência negra, que dizem, né? Excelência negra. As pessoas negras têm sempre que trabalhar com a sua excelência. Se você é 5, a pessoa negra, ela é 15. Ela tem que ser 15. Triplica. Pra estar no mesmo lugar. Pra estar no mesmo lugar, pra ter condições de concorrer contigo dentro do teu 5. Mas isso é violência. É violência, claro. Isso é violência. A gente precisa reconhecer o quanto isso, né, ainda é, porque isso exige, isso cobra o preço, né, isso tem consequências, né, essa carga, essa estrutura. Então, quando a gente fala lá do privilégio, é isso. É o privilégio de não precisar, né, muitas vezes me esforçar
100 vezes mais do que uma pessoa negra para conseguir acessar um espaço, né? O privilégio de não ter que me preocupar em alisar o meu cabelo, né? Porque ele já está dentro de um determinado padrão. E esses privilégios que a gente está falando aqui, que muitas vezes passam naturalizados, nós não nos damos conta que eles são privilégios, né? Porque eles são tão naturais e a gente precisa tirar do lugar da naturalização e entender que são privilégios, sim, e que eles me beneficiam. Exatamente. Né? A partir de... Acho que o primeiro passo é reconhecer isso. Porque se a gente não reconhece, a gente não consegue enfrentar. É muito cômodo esse lugar, né? De receber, de estar tudo naturalizado, das portas se abrirem. De pensar que é neutro, né? De pensar, a isenção é um lugar, assim, confortável, porque a pessoa pensa, não, eu não sou racista. Mas eu também não preciso lutar contra, eu só não sou racista, né? Exatamente. E isso, essa neutralidade confortável, coloca muitas pessoas na onda da sociedade racista, né? Reproduzindo inúmeros comportamentos, julgamentos, enfim, inúmeros dispositivos racistas da sociedade. Exatamente. E é exatamente o que a professora Joyce falou. A gente é uma violência. É uma violência contra os nossos corpos, porque a gente sempre busca a culpabilização da nossa atitude, do nosso ato. Como eu disse, automaticamente você tem que prender meu cabelo, mas não, eu não tenho. Eu tenho então o direito de acordar e dizer assim, hoje eu não quero fazer nada, eu quero ser mediana, não quero, sabe? Eu quero ser mediana, eu não quero produzir nada, eu quero ter esse direito. Eu quero ser guerreira. Eu não quero ser guerreira, eu não quero, sabe? Eu quero ser 5, eu não quero ser 10, eu quero ser 5. Não tem isso, não tem. E quão isso é prejudicial para nossa saúde, o quão isso é prejudicial. Por isso que eu digo assim, a gente vai moldar essa geração que está chegando, mas e aquela que já está aqui há muito tempo, né? Quando eu falo das mulheres mais velhas, essas que já estão aqui, o que vai ser delas? Eu me preocupo com essas, porque eu ainda acho que elas têm que ter o direito de viver, não sobreviver. E eu trabalho sempre com viver de forma digna, e isso eu falo muito com minha mãe, né? Eu converso assim, olha, eu quero que tu envelheça dignamente, dignidade, eu quero que tu entenda o que é essa palavra, e que tu tenha esse direito de envelhecer bem e viver dignamente, porque a gente sobrevive. A mulher negra, ela trabalha em cima do verbo da sobrevivência. Então, sobreviver. Para nós é sobreviver. Mas a geração que está chegando, se Deus, se a branquitude, e se nós conseguirmos, eles vão viver dignamente. Mas essa que já está aqui, já passou por tanta coisa, por tantas mazelas, por tantas afecções, essas eu quero que viram dignamente. É isso que eu entendo, e esse é meu propósito também. Quando eu entrei no mestrado, é para isso. Quando eu me propus a falar sobre mulher negra, e eu falo isso na minha dissertação, é isso. Eu quero que as mulheres negras vivam. Elas consigam aspirar dignidade, justiça e bem viver. O que tranquilamente tu consegue, Sheila, o que tranquilamente a professora Joyce consegue. Só que eu ainda não consigo. A minha mãe não consegue, a minha avó não conseguiu. Então isso é muito triste. Penso que para isso, Natália, a gente precisa enfrentar, né, a naturalização. A gente precisa desnaturalizar. A gente precisa desinvisibilizar. E a gente precisa não silenciar. Né? E acho que o espaço do podcast, quando a gente fala, né, do nosso Humanas Podcast, conversa sobre mulheres, é isso. É um lugar para a gente falar. Né? E falar não só por falar, mas falar para provocar movimento. Então, Natália, a gente assim agradece imensamente a tua presença aqui, né? A tua presença no nosso mestrado, a tua presença na nossa cidade, né? A tua presença nas nossas vidas, e tomara, né, que a gente possa contribuir na nossa caminhada para que esse mundo que a gente sonha, essa utopia, ela se concretize para cada vez mais e mais e mais, e todas e todes as mulheres, né, com todas as suas condições, enfim, todas as nossas diferenças. Ai, gente, ai, Deus, eu que agradeço, eu acho extremamente importante esse espaço, né? Eu não vim para dar aula. Eu não vim para fazer letramento racial, porque eu acho que isso, nós temos diversos cursos aí para isso. Claro que dentro dos meus
círculos de amizade, círculos familiares também. Eu sempre faço isso. É letramento racial, a gente entender, a gente se reconhecer enquanto pessoa negra, enquanto pessoa preta, o que a gente sofre, né? Quais são as mazelas, a gente buscar na nossa memória as afecções que a gente sofreu do racismo, né? Todo o que foi prejudicial na nossa construção enquanto ser humano, nossa construção enquanto ser, mas também um espaço para isso. Eu tô aqui falando contigo, mas eu sei que o meu diálogo aqui de alguma maneira vai te afetar. Né? Eu vinha para tocar o dedo na ferida. Talvez as formas que a gente fale são diferentes. Para algumas pessoas eu sou muito mais assertiva. Eu não sou agressiva, eu sempre digo, eu não sou agressiva, eu sou assertiva. As pessoas tendem a confundir a forma assertiva das pessoas negras, e forma assertiva e realista, com agressividade. Mas isso faz parte do racismo, então também vem disso. Mas eu vinha para isso, pra gente conversar, pra partir daqui as pessoas que vão escutar o nosso podcast, vão visualizar o nosso podcast, elas possam também pensar, opa, o que eu vou fazer? Qual a minha parte na formação de uma sociedade antirracista? Eu não quero só botar lá a hashtag Vidas Negras Importam e seguir minha vida, não. Eu quero colocar em prática. Eu quero ajudar, eu quero reconhecer meus privilégios e eu quero ver muito mais Natálias no mestrado, muito mais Natálias na graduação na Unijuí, eu quero ver muito mais Natálias sendo professoras universitárias, né, médicas, enfim. No barzinho que eu frequento. No barzinho que eu frequento, é ótimo isso, no barzinho que eu frequento, aquele barzinho cara, acessando vários lugares, acessando cultura, gente, porque isso muda muito. É isso. Obrigada. Pessoal, então, encerramos o nosso episódio. A gente espera que vocês tenham gostado e aprendido muito. Como nós. Tanto quanto nós, né, Sheila? Privilégio, Natália. E não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, né? Estão todas aí nos nossos links. E aguardem o nosso próximo episódio.